Pode sim. Graça e paz, igreja. Mulherada abençoada, amém? E abençoada, né, gente? Porque o que aconteceu com essa Curitiba hoje? Eu estava atendendo à tarde e falei assim para a pessoa no online. Falei, peraí que eu vou pôr blusa. Aí a outra, eu falei, peraí que eu vou trocar de meia. Meu Deus, como esfriou. Mas ainda bem que nós somos mulheres aquecidas pelo Espírito Santo, amém? E Deus sabe de todas as coisas, o nosso tema é protegidas. E aí eu chego aqui, as meninas da decoração, que lindas vocês, né? Elas enchem, eu acho que isso aqui foi um ato profético. Né? Curitiba está precisando de chuva, elas enchem o altar de guarda-chuva. Nós depois vamos orar por isso, né? Mas glória a Deus. Vamos lá, hoje o nosso louvor, né? Fala muito sobre isso, né? Sobre os que confiam. Olha, os que confiam, eu amo esse salmo, que é um cântico, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Depois, lá em Efésios, no capítulo 6, a palavra de Deus diz a mesma coisa, que aqueles que são do Senhor permanecem inabaláveis. Aí você fala, ixi, então eu estou meia boca, porque de vez em quando eu dou umas balançadas. Quem dá umas balançadas de vez em quando? Mas a gente não cai. Amém? A gente balança porque a gente é ser humano e a gente vai lembrar do Senhor. Mas a gente não cai, a gente permanece. Amém? E nós permanecemos só por um motivo. Porque nós somos mulheres protegidas. Repete comigo. Eu permaneço só por um motivo. Porque sou protegida. A gente não pode esquecer disso. No primeiro cântico, gente, né, eu já me esqueci. Qual foi o primeiro cântico, Bárbara? Eu amo aquele cântico. Então, o que é o refrão? O que a gente cantou? Em teus braços é o teu descanso. Ainda bem que o louvor fica perto de mim aqui para mim não me perder. Esse é o refrão. Em teus braços é o meu descanso. E aí vocês perceberam que a Bárbara foi falando algumas coisas? E a gente repetia? Em teus braços é o meu descanso. Que a gente saiba sempre disso, que o nosso lugar de proteção é nos braços do Senhor, não importa as circunstâncias. Amém? Então, abre a tua Bíblia comigo, porque quando eu penso em proteção, eu lembro muito desse texto, que está lá no livro, lá no Pentateuco, lá no comecinho, Números, capítulo 35. Quando vocês vão abrindo, eu vou tomar uma água. Números 35, do 9 ao 15. Acharam aí? Agora eu estou vendo o povo do fundo, sem a luz, eu não estava enxergando a mulherada lá do fundo. Números 35, do versículo 9 ao 15. Gente, eu não sei se vocês lembram desse texto, mas eu amo de paixão esse texto, porque daí esse texto me faz lembrar que Deus sabe de todas as nossas necessidades. E antes da gente estar aqui, Ele já saberia das nossas necessidades e planejou isso aqui que está em Números, capítulo 35. Diz assim, a minha linguagem é a NVI, então às vezes ela fica um pouquinho diferente da tua, tá bom? Disse também o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio. Para serem cidades do quê? De refúgio. Para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Elas serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês terão serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aquele que tiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Amém?
Pode falar amém, vai dar tudo certo. Fala amém. Vai dar tudo certo. Está falando, matou e assassina, não sou nada disso. Mas pode falar amém que vai dar tudo certo no final. Tá bom? Então, amém para esse texto? Amém, porque nós temos uma cidade de refúgio. Amém. Vocês vão ver que isso aqui é um presente que Deus nos deu. O que é a cidade? Então, vamos entender a cidade de refúgio. Aqui, o povo de... Lá em Josué, Deus já repete isso, eles já estão habitando as terras. Aqui Deus diz para Moisés assim, Moisés, os levitas eram uma tribo inteira. Só essa tribo dos levitas habitaram em 48 cidades. Os levitas eram os sacerdotes que cuidavam do templo. Eles não trabalhavam fora, eles trabalhavam só no templo. Eles viviam dos dízimos e as ofertas. E eles eram em muitos, porque a tribo de Levi, os levitas, eles habitaram em 48 cidades. Das 48, Deus disse assim para eles, separa 6. E essas 6 vai ser cidade de refúgio. Porque no Velho Testamento é assim, gente. Bateu, apanha. Roubou, é roubado. Matou, morre. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que é olho por olho e dente por dente. A graça nos é revelada no Novo Testamento. Mas no Velho Testamento é assim. Mas aí, já viu que às vezes a gente faz umas coisas por acidente? Você já empurrou alguém por acidente? Já passou, sabe? Ai, que saudade, né? Quando as igrejas estavam tudo cheias, a gente saía se batendo um no outro, agora não está nem dando. Mas já voltou, eu vi ontem, né? Lá na clã, que já a gente vai abrir 70%, aleluia, né? Daqui a pouco a gente está com os 100% de volta. Mas sabe quando você esbarra em alguém, né? Sem querer, quantas coisas a gente faz sem intenção? Aí a Bíblia fala assim, para esses que cometem essas coisas sem intenção, eu vou preparar uma cidade de refúgio. Depois você continua lendo o capítulo 35, ele vai falar várias coisas que é para os refugiados, que são pessoas... Gente, a gente não tem refugiado no nosso país? Eles são culpados do que estão acontecendo? Não está. Eles não são culpados do que estão acontecendo nos países deles. E aí eles vão procurar um lugar de abrigo, um lugar de proteção, um lugar de refúgio. As cidades refúgios, as 6 cidades era para isso, para abrigar as pessoas que por algum motivo matou sem intenção, fez uma coisa errada sem intenção. E aí o que essa pessoa fazia? Ela chegava numa das cidades de refúgio, 3 em Canaã e 3 do lado do Rio Jordão. A gente viu, né, Rio Jordão semana passada na nossa célula. E aí eles chegavam no portão das cidades, porque naquelas épocas as cidades tinham portões, né? Eles chegavam no portão da cidade, a pessoa que era acusada, né? E ela falava com os anciãos. E aí eles iam falar assim, ok, entra e se protege. Por quê? Porque tinha um vingador. O que diz na tua Bíblia? Tinha um vingador de alguma coisa. Leia aí, para você não esquecer. Um vingador do sangue. Na minha Bíblia, ele diz o vingador da vítima, mas eu amo essa outra versão que fala o vingador do sangue. Um vingador do sangue que ficava passeando entre as cidades, e aí, a hora que ele achava uma pessoa que tinha feito algo nesse sentido, ele ia lá e se vingava. O vingador do sangue. E aí, dentro da cidade de refúgio, o vingador do sangue não podia entrar. A pessoa que fez algo sem intenção ficava protegida dentro dessa cidade de refúgio. Ali, o vingador do sangue não tinha vez. Vocês estão começando a entender? Vocês já vão entender o que tem tudo a ver com a gente. Nós fazemos muito... A Bíblia fala... A Bíblia não. A Bíblia, eu gosto muito quando Wesley fala isso, que o pecado na nossa vida... é um acidente. Ninguém pecou porque quis hoje. Amém, mulherada? Eu gritei por um acidente. Né? É tudo acidente na vida da gente. Aí nós corremos para onde? Para a cidade de refúgio. Nós vamos para esse lugar de descanso. Nós vamos para esse lugar de proteção. Para ali sermos ministradas e ali sermos perdoadas. E ali, na cidade de refúgio, o vingador do sangue não pode nos atingir. Quem é o vingador do sangue? O diabo, Satanás. Ele vive tentando nos ferir. Ele vive tentando nos acusar das coisas que nós fazemos, das coisas que nós falamos. Ele vive tentando se vingar. Porque a raiva de Satanás, quem é mãe aqui em casa, né, quem está em casa,
Gente, a gente que é mãe, a gente sabe disso. Pode fazer com a gente, mas não faz com os filhos da gente. E nem com o marido. Não é assim? Que a gente fica raivosa. Aí nós não vamos fazer nada sem intenção, vamos fazer bem com intenção. Mexe com os filhos da gente. Satanás, o problema dele não é a gente, o problema dele é com Deus. Ele não pode ir contra Deus, então ele vem tentar com os filhos de Deus. Ele vem tentar se vingar em nós. Mas eu e você temos um lugar de proteção. Eu e você temos uma cidade de refúgio, onde todas as vezes que a gente se sentir acusada, onde todas as vezes que a gente se sentir prejudicada, onde todas as vezes que a gente se sentir injustiçada, desanimada, oprimida, a gente corre para esse lugar de proteção. E ali não tem vingador que possa tocar na nossa mente. E ali não tem vingador que possa tocar no nosso coração. Sabe quando vem coisas na tua mente sobre você? Você sabe. Mulherada pensa mais do que deve, então você sabe. E aí você fica remoendo, meu Deus, eu fiz. Ai, olha o que eu falei. Você não está na cidade de refúgio. Porque você está permitindo que o vingador do sangue te acuse. Você está permitindo que ele trabalhe na tua mente, trabalhe no teu coração. Mas o Senhor hoje nos lembra que Ele separou, Ele sabia que a gente ia fazer umas coisas sem intenção. Tem hora que a gente faz bem com intenção, né? Mas a gente, né, já está mais aprimorada. Ele sabia que nós íamos precisar de um lugar de refúgio, de uma cidade aonde não poderíamos ser tocada. E pode ver, eu falo muito isso para minhas discípulas, né? Por isso que a Bárbara Graça, ela mesma começa aqui confessando, né? Como assim não vai ler a Bíblia? Meu Deus, uma discípula me falando isso? Vai levar uma bibliada na cabeça, né? Eu sempre falo isso, gente, tudo a gente pode negociar na vida. Você pode abrir mão, você pode trocar, mas você só não pode trocar o teu tempo com Deus. E não é esse tempo aqui, porque esse tempo aqui é bom. Esse tempo aqui é bom. É o tempo em secreto. Lá no tempo em secreto é o teu lugar de refúgio. É onde você abre o teu coração, é onde você põe as coisas que estão vindo sobre a tua mente, sobre o teu coração, sabe, sobre que estão te oprimindo, que estão te injuriando, que estão te prejudicando, que está te machucando, que você está permitindo. Gente, porque a gente erra? Eu falo às vezes isso para Deus. O Eliel fala muito isso para mim, que eu me ponho na cruz. Não, faz tempo que ele não fala, então acho que eu dei uma descidinha, né? Porque ele fala que eu me ponho mais na cruz do que eu devo, né? Ele falava muito isso para mim. Porque já viu como às vezes a gente faz algumas coisas e a gente fica muito se culpando, mesmo depois de ter pedido perdão para o Senhor? Ou mesmo depois até de ter pedido perdão para a pessoa que foi ofendida, a gente continua às vezes se punindo, continua às vezes se aprisionando, porque a gente permite que o vingador do sangue nos toque, porque a gente não entra na cidade refúgio. Mas olha como Deus, eu amo de paixão a Bíblia, gente. A Bíblia fala assim que não tem nada nela por um acaso. Nada na Bíblia é por um acaso. Então anota aí para depois você ler em casa e você guardar isso no teu coração. Eu não vou ler agora, né? Eu só quero comentar. Anota para depois você ler Josué, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 9. Anota, a mulherada que está em casa também. As mãezinhas, né? Nós temos um monte de mãe que ganhou bebê, as que vão ganhar, que delícia, né? Fica em casa mesmo e anota, Josué, capítulo 20, do versículo 7 ao 9. O que diz lá em Josué? Lá em Josué, essa história está repetindo, porque aqui Deus está dando uma ordem para Moisés. Moisés, depois que vocês passarem o Jordão, separem as cidades refúgio. 3 para o lado do Jordão, 3 para o lado de Canaã. Lá no livro de Josué, eles acabaram de herdar a terra. Eles estão lá tomando posse de todas as terras, e aí Josué fala assim, agora chegou a hora de nós separarmos as 6 cidades refúgio. E aí a palavra de Deus vai dar o nome delas. Uma chama Quedes, uma chama Siquém, outra chama Hebron, Bezer, Ramote e Golã. É isso que está escrito em Josué 20, do versículo 7 ao 9. O nome das 6 cidades. E eu quero compartilhar esses nomes com você, porque nós vamos entender que o Senhor tem preparado cidades de refúgio para nós. De tempo em tempo, eu entro numa dessas cidades. E você também, amém? Você está falando pela fé, amém? Você nem sabe, né, o que eu vou falar das cidades refúgio. Você está lá, eu falo amém ou não falo amém? Pode falar amém, porque que eu não falo, eu falo assim, fala misericórdia. Pode falar amém. De tempo em tempo,
Nós entramos em uma dessas 6 cidades de refúgio para ficarmos protegidas. Protegidas. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade que for. Se a gente entra nessas cidades, a gente fica protegida. E aí nós vamos viver o que nós cantamos. Nós não vamos ser abaladas, porque estamos protegidas. Sabe, a gente tem que ser igual sequoia. Sequoia é uma árvore grande, de raiz enorme. Ela balança, mas não quebra. Ela aguenta firme. Ela chega a envergar e bater no chão, mas não quebra, porque ela tem uma raiz funda. Mulheres protegidas são assim. Muda o clima da noite para o dia, igual hoje. Meu Deus do céu, o que foi hoje? A gente acorda com calor e termina o dia. Eu ainda falei, meu Deus, eu estou pegando cachecol de novo. Né? Em nome de Jesus, em outubro, a nossa última rede, dia 9 de outubro, não. Dezembro, a nossa última rede é dia 9 de dezembro, nós vamos vir de vestido, amém, mulherada? De vestido, em nome de Jesus, né? Vamos vir bem mulherzinha, né? Porque vai estar calor em nome de Jesus. Mas, independente, já viu que na nossa vida, às vezes acontece o que aconteceu no clima aqui hoje? Você acorda, está tudo bem, de repente um tempo muda na tua casa. De repente o tempo muda na tua vida. Você recebe uma notícia, você recebe uma ligação e o tempo muda. E aí você tem que se proteger. A primeira cidade que Deus separou chama Quedes. A primeira das 6 cidades chama Quedes. A palavra Quedes significa santuário. Deus separou um lugar de santuário. Toda vez que a gente pensar em refúgio, a Bárbara abriu o culto falando do Salmo 91. Que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Lá em Hebreus 6, a Bíblia fala que Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. Porque o Senhor preparou Quedes para mim e para você. Um lugar de santuário. Onde a gente entra, né? Eu escrevi aqui, ó, Jesus é o nosso santo refúgio. É o santificador dos que nele se achegam. Jesus, ele é o Quedes na nossa vida. Ele é a cidade de Quedes. O nosso santuário. Aquele que nos purifica. Porque às vezes a gente entra assim, suja. Às vezes a gente entra assim, manchada no santuário, na cidade de refúgio. Às vezes a gente entra assim, sabe, com coisas erradas que a gente cometeu, falou e até pensou, porque hoje eu falo que não sei eu e você, mas os maiores pecados que eu cometo é na minha mente. Que às vezes eu não falo, mas já xinguei. Às vezes eu não grito, mas meu cérebro está lá nos berros. Entendeu? Então, às vezes a gente entra na cidade de refúgio sujas, manchadas, mas o Senhor preparou uma cidade de refúgio chamada Quedes para mim e para você. Onde a gente entra e Jesus nos purifica, Ele nos limpa e nós não precisamos andar de cabeça baixa. Amados, nós passamos por tribulação, nós passamos por coisas ruins, nós pecamos, porque Romanos fala que todos nós somos pecadoras e precisamos da graça de Deus. Nós pecamos e precisamos da graça de Deus. Só que nós não precisamos andar em pecado. Lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 8, tem uma palavra que é muito séria. A Bíblia fala que Satanás não pode tocar naquele que vive pecando. Tem filhas de Deus que caminham, vão na igreja, vão na célula, mas não entram na cidade de refúgio de Quedes. E aí vive pecando. E aí quem que vai pegar essa pessoa? O vingador do sangue. 1 João fala isso. Que aqueles que não vivem pecando, Satanás não toca. Então leia o versículo ao contrário. Aquelas que vivem pecando, sim, Satanás toca. Ah, mas eu vou na igreja, mas vive pecando. Sabe que tem... Gente, às vezes eu olho assim, Deus está tratando esse pecado na minha vida. Pecado, a Bíblia não trata. Não trata, larga. A gente é tratado de feridas, a gente é tratado de mágoas, a gente é tratado de ressentimento. Mas pecado, a Bíblia fala assim, larga. Larga, ou seja, entra em Quedes. Entra nessa cidade de refúgio. Deixa Jesus, que é o santuário, o santo, te limpar. Porque senão o vingador do sangue, sim, vai te tocar. Vai me tocar.
Amadas, quantas coisas o Senhor está pedindo para mim, para você? Eu sempre falo isso para Deus, né? Que depois que eu faço a minha devocional, eu não sei você, mas eu sempre tenho um tempo de confissão. Porque de dia após dia, a palavra do Senhor vem me alinhando, vem me ajeitando, vem me aprimorando, vem me aperfeiçoando. E eu não quero viver pecando. Eu quero que o pecado seja um acidente na minha vida. E na sua também. Amém? Então tem algo na tua vida que você sabe que precisa largar, não é tratar, é largar. Você precisa entrar na cidade de refúgio de Quedes. Depois você vai ler lá em Josué, né? Para você decorar esses nomes, porque você tem que entrar. Você entende que você tem que entrar? Se você não entra, o vingador do sangue, ele vai requerer a tua vida. Ele vai tratar na tua vida. Ele vai ter vez na tua vida. E, amados, tem uma coisa que me deixa indignada. É ver povo de Deus, filhas do Senhor, que podem ser protegidas, andarem cabisbaixa. Porque estão sendo acusadas por Satanás, porque está sendo pesado o pecado na vida delas. Gente, a gente passa por tanta coisa. Eu passo por tanta coisa, você passa por tanta coisa. Mas o Senhor é o nosso refúgio, amém? Ele tem Quedes para mim e para você, para nos limpar e nos purificar. E aí o vingador do sangue não vai nos tocar em nome de Jesus, amém? Eu diria um amém mais forte para isso, hein? Porque eu não sei você, mas eu peco todo dia, então eu preciso de Quedes todo dia, né? Então eu diria amém, porque Deus sabia da minha condição. E preparou para mim um santuário. E preparou para mim uma cidade de refúgio chamada Quedes. Amém, mulherada? Ai, agora sim, aleluia. A segunda cidade chama Siquém. Olha que incrível. Ai, eu amo Deus. Sabe o que significa Siquém na Bíblia? Siquém na Bíblia significa ombro, costas. Ombro e costa, né? O ombro é essa parte aqui superior do nosso braço. A cidade de Siquém significa que o Senhor é nosso suporte. Aonde que a gente carrega a bolsa? No ombro. Pode ser bolsa assim, pode ser bolsa assim, pode ser bolsa de mochila. A gente carrega a bolsa no ombro. Até as bolsas que carrega no braço, a gente começa a caminhar um pouquinho. Aonde a gente joga elas? No ombro, porque o ombro que suporta. O ombro que tem a força. E aí Deus separa uma cidade, dentro das 48 cidades, com o nome de Siquém. Porque Ele sabe que eu e você vamos precisar de dias do braço, do descanso, do suporte, de alguém que nos console. A palavra suporte significa consolo, aquele que nos dá um suporte. Você já passou por momentos assim? Eu também. Onde acontecem situações e circunstâncias na nossa vida que a gente fala, Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Aí você entra em Siquém. E ali Deus te fortalece. Ali Deus te dá suporte para você permanecer inabalável. Você entra em Siquém e Ele fala, vai filha, eu que estou te levando. Eu sou o teu suporte. Ele não é nossa muleta, porque é o Deus que nos cura. Ele é o nosso suporte, Ele é o nosso Siquém. Vira e mexe, eu preciso entrar em Siquém, nessa cidade de refúgio. Porque às vezes eu vou me atropelando e começo a andar capengando. E já viu uma pessoa capengando? Será que o vingador do sangue consegue atingir? Consegue. Ele consegue atingir. Jesus é o refúgio, né, em Siquém, para aqueles que estão cansados e oprimidos. Hoje estava cantando no primeiro cântico, e daí deu eu senti uma paz aqui dentro, sabe? Logo no primeiro cântico. Eu falei, Deus, como a gente precisa disso, desse lugar de descanso, desse lugar onde a gente se liberta da opressão. E é em Siquém que a gente recebe isso. É em Siquém que a gente recebe esse suporte. Amados, opressão é quando Satanás começa a nos apertar. Você já sentiu isso? Põe um monte de pensamento na tua cabeça.
A Bíblia fala que Ele põe fortalezas na nossa cabeça. E ali Ele começa a nos oprimir. Aí Ele joga setas inflamadas. Por isso que uma das partes da nossa armadura é a couraça da justiça. Porque Satanás lança setas inflamadas, setas com fogo para machucar o nosso coração. Isso se chama opressão. Mas Deus sabia que Satanás, que o vingador do sangue ia nos oprimir. Deus sabe que eu e você nos cansamos. Eu amo o dia que Deus me tratou do cansaço. Não que eu não canse mais. É porque um dia, eu até falei isso acho que já para vocês, um dia eu estava tão cansada, eu vivia falando para Deus que eu estava cansada, que um dia eu fui pedir perdão para Deus de tanto que eu falava que eu estava cansada. Aí eu fui para a cidade, como que é o nome da cidade aí? De Siquém. Aí eu fui orar, eu estou cansada, Deus. E eu estou cansada de falar que eu estou cansada, Deus. E aí quando você está cansada, mulher, quando está cansada, fala, né, já viu? Já viu o homem cansado? Ele senta no sofá e não se mexe. Dorme. Mulher cansada fala. É que a gente cansa tudo, menos menos a língua. E aí eu comecei a falar para Deus. Eu estou cansada, eu estou cansada de falar que eu estou cansada. E aí lá na minha cidade, refúgio de Siquém, Deus ministrou Isaías na minha vida e falou assim, Débora, tranquilo. Eu não sou igual a você. Eu não me canso de te ouvir. Pode falar que está cansada. Mas eu tive que ir para a cidade de Siquém. Eu tive que ir para a cidade de refúgio. Porque o problema é que às vezes a gente fala para todo mundo, e não tem problema a gente compartilhar, a gente falar, mas a gente não entra em Siquém. E aí o vingador do sangue vai pegar... Gente, porque a gente está cansado, a gente não dá conta, já viu isso? Ontem no Instagram do Mulher com Palavra, estava um vídeo da minha irmã falando sobre bagunça. E ela fez uma pergunta que eu falei, toda mulher já falou isso. Às vezes você chegar em casa ou chegar em algum lugar e falar o quê? Ai, que bagunça. Agora eu não viajo tanto, né, porque a gente estava em pandemia, mas eu e ele, a gente viajava muito, pregando, indo nas igrejas, e muito sozinhos, eu para um lado, ele para o outro. E quando eu viajava, minha casa caía. Literalmente. Eu fiz uma viagem em abril, porque eu fui ministrar o curso de uma semana, eles me mandavam, abril desse ano, olha o tamanho dessas minhas filhas. Eles me mandavam foto que tinham feito cabana na sala. Eu falei, os 3, não é, Lala? E eu falei, ok, desde que quando eu chegar esteja tudo em ordem. Gente, porque tem dia que a gente está cansado. Eu olhava aquelas fotos, eu passei uma semana ministrando. Eu falei, meu Deus, se eu chegar e ver a casa desse jeito, eu vou falar o que não devo. Hã? Eu quero voltar para trás, né? Porque dá um desespero. Sabe, lá em casa a gente tem as escalas, né? Cada um limpa a sua parte. E gente, eu não suporto bagunça. Então, eu vou lá e já quero arrumar, já quero fazer. E, às vezes, a Bea e a Lala têm o ritmo delas. E, às vezes, elas não fazem a parte delas no horário que eu estou fazendo a minha. Graças a... quem assiste lá no Home Health, os irmãos, a obra? Conceito aberto. Eu não suporto conceito aberto. Porque daí a cozinha está na escala de alguém que não fez na hora, eu vou lá e fecho a porta da cozinha. Conceito aberto, eu vou ficar feito louca, arrumando toda hora. Entendeu? Os quartos não estão em ordem, não é a minha escala de arrumar os quartos, eu vou lá e fecho a porta, porque eu falei, eu não vou ver. Porque quando a gente está cansado e vê bagunça, dá um desespero. E aí a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, até faz, mas faz xingando, faz blasfemando. E aí Deus falou assim para mim, para você e para mim, está cansado? Eu tenho uma cidade de refúgio para você. Eu tenho um lugar onde Jesus vai ter o teu suporte, mas entra ali que Ele vai pôr em ordem a bagunça do teu interior, do meu interior. Amém, amadas? A gente cansa sim, mas a gente não pode viver cansada. Você já viu que tem mulher que vive cansada? Não faz assim. Eu espero que não seja você, né? Mas tem mulher que vive cansada. E não é o cansaço pós-Covid, né? Porque ontem eu estava confessando meus pipocos de pós-Covid ainda para minhas discípulas.
Sabe, às vezes, muito do nosso cansaço é falta de tempo na cidade de refúgio. É muito falta de tempo na cidade de refúgio. Porque ali Deus promete para mim e para você que Ele vai nos carregar no ombro, nas costas. E, gente, a gente até aguenta enquanto mulher. Mas eu acho incrível a estrutura do corpo do homem. O Ilhéu carregava a Beia Lala no ombro até pouco tempo, que agora não é o tamanho, né, das pessoas, né? As pessoas cresceram. Mas até pouco tempo atrás ele carregava elas, sabe, de pôr de cavalinho. Jesus tem uma estrutura que eu e você não imaginamos. Então, quando eu e você estivermos cansadas e oprimidas, nós precisamos ir para essa cidade de refúgio. Nós precisamos ir para Siquém. E ali o Senhor vai ser nosso suporte. E ali Ele vai trazer consolo. E ali Ele vai nos apoiar para a gente prosseguir. Porque tem hora que a gente não está cansada só de coisas. Às vezes a gente está cansada de pessoas. Você já cansou de pessoas? Hoje? Ai, a Bárbara é muito eu vou falando assim, eu vou liberar. O bom é que a gente não fica com o coração pesado, já vai liberando. Tem pessoas que cansam a gente. Aí ela chega na Rede Mulher, você põe a máscara, faz de conta que nem vê. Mas em nome de Jesus, então, daqui a pouco a gente não vai mais usar máscara. Às vezes a gente se cansa de pessoas. A pastora Andréia está aqui. Às vezes a gente cansa de igreja, não cansa, pastora? Olha, eu confessando para vocês. Às vezes eu falo, Deus do céu. Amém, Jesus. Me ajuda, Senhor. Aí eu vou, marido, vamos conversar. Daí ele fala a mesma coisa. Deus do céu. Eu falo, então vamos para a cidade de Siquém. Vamos ali colocar o nosso cansaço. Porque às vezes a igreja cansa. E às vezes nós cansamos a igreja. Mas Deus preparou uma cidade linda para mim e para você. Amém? Então, nós vamos entrar em primeira, Quedes. Segunda, Siquém. Terceira cidade que o Senhor preparou para nós é Hebrom. E a palavra Hebrom significa comunhão, associação. Jesus é aquele que trouxe comunhão, vocês entendem isso? Jesus é aquele que trouxe comunhão para mim e para você, para nós chegarmos até Deus. Jesus é o que veio e precisou voltar para que nós tivéssemos comunhão com o Espírito Santo. Ele é o nosso Hebrom. Quando as meninas eram pequenas, eu lembro, elas tinham um livrinho. Não é quando elas eram pequenas, é quando elas estavam entrando na adolescência. Eu dei um livro para elas, fica a dica aqui para as mães e para os pais. É um livro do pastor Jaime Kemp, que chama Turbulentos Anos da Adolescência, mas é um livro para adolescente. Quando a B fez 12 anos, eu dei para ela. Quando a Lala fez 12 anos, eu dei para ela. Então, é um livro que os adolescentes vão lendo e vão respondendo, e tem figura, e lá ele explica sobre várias coisas, sobre transformação do corpo. Sabe aquelas coisas que a gente não sabe explicar? Mãe de menino que não sabe explicar o que é poluição noturna, que não precisa se masturbar, porque Deus vai dar uma noite gostosa, abençoada para eles, de relax. Aí lá no livrinho está lá como explicar. É maravilhoso esse livro. E tinha uma figura, não sei se ela lembra, que estava a gente em um abismo e Deus do outro lado. E aí tem uma cruz no meio. Porque Jesus é a comunhão. Jesus é a associação entre nós e o nosso Pai. Entre nós e o Espírito Santo. Então, nunca, nunca, nunca nós estaremos sozinhas. Às vezes a gente está sozinha. Aí Jesus fala assim, entra em Hebrom. Eu tenho uma cidade de refúgio, eu tenho um lugar de proteção para você que chama Hebrom, onde você vai ter comunhão com o Pai, onde você vai ter comunhão com o Espírito Santo. Amadas, nós como filhas de Deus, nós nunca estamos sozinhas. Amém? Não deixa, sabe o que acontece quando a gente não entra em Hebrom? O vingador do sangue toca na nossa mente e fala assim, tá vendo aquela mulherada da tua igreja? Só está junto quando está na rede. Só está junto quando está na célula. Eu não vou pedir para levantar a mão, quem já pensou isso. Está vendo aquela igreja? Está vendo aquela família? Está vendo teu pai? Está vendo teu irmão? Está vendo não sei quem? O vingador do sangue começa a trabalhar na tua mente para fazer você se vitimizar.
achando que você está sozinha, que você está abandonada. Mas Deus tem um lugar de refúgio para mim e para você. Deus tem uma proteção para mim e para você. Você está vendo como é importante? Né? Olha, que depois, na hora que acabar a rede, vocês vão vir aqui tirar uma foto aqui, ó, debaixo do guarda-chuva. Cada uma. Uma foto profética, você vai pôr no teu quarto, para você lembrar que é lá que você tem que ir. Quem está em casa, sei lá, faz um print e dá um jeito. Entende? Nós precisamos lembrar que Deus fez uma cidade de refúgio chamada Hebrom, onde a gente deixa a vitimização de que ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, ninguém me acompanha. Mentira! Isso é o vingador do sangue tentando tocar na tua mente, porque você não entra na cidade de refúgio chamada Hebrom. Hebrom é lugar de comunhão, é lugar de associação entre nós e Jesus, entre nós e o nosso Pai, entre nós e o Espírito Santo. Amém, mulherada? E às vezes é melhor estar sozinha em Hebrom do que mal acompanhada. Verdade. Mas tem que estar em Hebrom, senão a gente se perde. Tem momentos, tem situações na vida da gente que é sozinha. É sozinha. Eu tenho um monte de intercessor. Eu vou entregar a Larissa, porque a Larissa, ela racha a minha cara. Eu estava capengando esses dias aí de saúde, né? Eu falei para minha família, pelo amor de Deus, aqueles olhinhos do pastor Marcos Belli, aquilo ali para mim é, como chama? Epocler espiritual. Entendeu? Tomo, lavo, é aquilo lá. Cheguei um dia na secretaria, né, Val? Enchi os bolsos dos epocler do Espírito. Aí estava eu lá um dia capengando e, né, falei, família, pelo amor de Deus, ora por mim. Aí ela falou assim, ai, mãe, tem uma legião orando por você já. Falei, amém, Lala, está perdoada, vai no PEX mais. Isso, às vezes, tem muitas pessoas orando por nós. Mas, às vezes, nós passamos situações que é sozinha. E aí, para a gente não se perder, precisamos entrar na cidade de refúgio de Hebrom e ali sermos mulheres protegidas. Amém, mulherada? Isso aqui é igual receita de bolo. Você tem que sair daqui e compartilhar com um monte de mulher. Entende? Porque tem um monte de amiga nossa, família, um monte de mulher que está permitindo que o vingador do sangue tome. E Deus está dando receita para a gente hoje. Então, qual que é a cidade primeira? Segunda? Terceira? A quarta cidade é Bezer. Significa, ai, amo essa cidade. Bezer significa fortaleza. A palavra do Senhor fala que Satanás põe mentiras na nossa mente. Ele põe fortalezas na nossa mente para tentar nos prender. Aí vem o Senhor e fala assim, mas eu fiz uma cidade de refúgio para você, chamada Bezer, fortaleza, porque nós somos como os montes de Sião. Nós estamos cercados pelo Senhor. Satanás tenta pôr fortaleza na nossa mente, porque ele anda ao nosso... Gente, eu amo esse versículo aí. 1 Pedro, certo? Se eu estou errado, 1 Pedro 5, que fala assim que vigiai e orai, porque o nosso inimigo, que é como um leão, está ao nosso derredor. O diabo, ele é mentiroso mesmo, porque ele mente para ele mesmo. Ele é como o leão, porque só eu e você temos o verdadeiro leão, a verdadeira fortaleza, a verdadeira proteção. Bezer é lugar daqueles que se sentem fracos e abatidos. Já se sentiu assim? Fraca, abatida, não quero sair nem da cama hoje, Deus. Nossa, eu amo errado porque a gente se entende. Aí Deus fala assim, tudo bem, não precisa sair da cama agora, mas na cama entra em Bezer. Entra na cidade de refúgio de Bezer. Amados, eu já passei muitos Bezer na minha cama. De passar por situações de eu me sentir tão fraca fisicamente, mas às vezes fraca na alma, fraca no espírito. E às vezes eu falo, Deus, eu vou ficar aqui quietinha. E Deus fala assim, entra em Bezer, porque a fraqueza pode dar lugar para Satanás vir acusar coisas na tua mente. Entra em Bezer.
E começa a lembrar de quem você é. E começa a lembrar de quem Deus é na nossa vida. Eu amo esse versículo, que diz assim, 2 Coríntios, 1 Coríntios 10, não sei se é primeiro ou segundo. Quando você é fraco, é que eu te faço? E o meu poder é aperfeiçoado na sua fraqueza. Eu digo glória a Deus para esse versículo, porque quantas vezes eu sou fraca, e falo, Deus, sou fraca mesmo. E aí Deus fala, vem aqui, que agora eu vou te mostrar o meu poder. Gente, eu dou risada às vezes do que acontece comigo. E não é risada de tirar sarro, é a risada de Paulo, porque Paulo fala que ele se regozija nas fraquezas dele. Não é porque a gente gosta de ser fraco, é porque quando a gente entende a nossa fraqueza e a gente entra em Bezer, a gente experimenta uma força e a gente fala, isso não vem de mim. Isso não vem de mim. Exatamente há 15 dias atrás, a gente esteve aqui na igreja, lá no salão, a gente teve um tempo com as líderes de célula, né? O café com a Dé. Aquele dia na minha vida, a hora que eu cheguei em casa, eu comecei a dar risada, de regozijo. Porque aquele dia eu estava numa fraqueza de corpo daí. Numa fraqueza. Mas eu estava numa fraqueza de corpo. Sabe, eu não sei se vocês já sentiram isso, eu tô tratando disso, onde levantar um copo era pesado para mim. E aí foi chegando a hora do almoço, eu só falava, Deus, eu tenho um momento com as líderes. E a mulherada, a Val cozinhando, as meninas arrumando, né? A Evelyn arrumando as mesas. E eu falava, meu Deus, me ajuda. Eu entrei aqui na igreja no final da tarde. As meninas já estavam aqui. E a gente conversou, quem estava aqui? E a gente conversou, e a gente comeu. Eu sentei na mesa com a Manu, levanta a mão, a Manu está aqui. Gente, eu estou com um problema, entendeu? Eu estou com óculos, mas eu não estou enxergando de longe. Hoje que eu diagnostiquei isso. Eu estava lá atrás e falei, quem é que está lá no altar? Eu só identifiquei a Bárbara, entendeu? Aí as meninas foram falando, meu Deus, vamos no oftalmo. Aí eu sentei na mesa da Manu e falei assim, Manu, olha o som. Uma delícia. A mulherada conversando. Depois a gente teve um tempo de palavra. Depois a gente teve um tempo de oração. Aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, Deus, obrigado pelo Bezer que eu tive antes de ir. Porque a impressão que eu tive é que Deus me ligou na tomada. Porque quando eu sou fraca, é que Deus me faz forte. Então, amadas, eu e você vamos ter dias e momentos de fraqueza. E não só fraqueza de corpo, não. Às vezes é fraqueza na nossa alma. Sabe, às vezes a gente está abatida. A gente passa por dias abatidas na alma. Como é que o salmista fala, Salmo 103? Porque está abatida a minha alma, bendiga a minha alma. Por que está abatida? Bendize. Fala bem. Entre Bezer e seja fortalecida. Em nome de Jesus. Olha que receita linda de cidade de refúgio que Deus tem para nós. Ele tem santuário, Ele tem suporte, Ele tem comunhão e Ele tem fortaleza para mim e para você. É para a gente ficar sem dar desculpa. Eu falo que Deus é perfeito, Deus é completo. Deus, mas eu estou assim. Ele fala, eu tenho uma cidade de refúgio. Deus, mas eu tenho uma cidade de refúgio. Deus, eu tenho uma cidade de refúgio para você, onde o vingador do sangue não vai te tocar. Amém, mulherada? Então está fraca, corre para Bezer. Se sentiu abatida, corre para Bezer. E ali em Bezer, você vai fazer igual quando você vai no médico. O que o médico pergunta para mim e para você? Nós estamos no Outubro Rosa, prevenção. Quem não fez tem que fazer. Hã? Gente, que vida. Mas tem que fazer. Constrangedor, mas tem que fazer. Mas o que o médico pergunta para mim e para você? Ele não pergunta o que você... Uma vez um médico perguntou isso para mim. O que você tem? Quase que eu falei assim, se eu soubesse, eu não estava aqui. O que eu tenho? Porque geralmente os médicos perguntam assim, o que você está sentindo? E aí você expõe teus sintomas. E aí ele vai lá e te dá um remédio, te dá um diagnóstico, te passa um tratamento. Esse lugar para mim, para você, espiritualmente é Bezer.
Quando nós estamos fracas, quando nós estamos abatidas, nós entramos em Bezer, nós entramos nesse lugar de proteção, nós entramos nessa cidade de refúgio, o Senhor fala assim, o que você está sentindo? E não é porque Ele não sabe, é porque Ele sabe. Mas é que quando nós confessamos com a nossa boca, nós somos curadas, libertas. Eu amo esse poder da oração. Eu começo a orar de um jeito, gente, é muito bom orar. Eu não sei por que o povo... Não vou nem falar. Eu entro de um jeito, eu saio de outro na oração. Eu entro com raiva, eu saio amando. Você já entrou com raiva e saiu amando? Por isso que você tem que orar pelo inimigo. Porque você vai amar até o inimigo, gente. E quando você está fraco, é em Bezer que você entra. Você apresenta os teus sintomas e sai dali fortalecida. Amém? Quinta cidade de refúgios, ai gente, essa cidade é linda, chama Ramote. Cidade de Ramote significa exaltação, elevação. Eu amo o texto de Filipenses 2, você lembra o que diz em Filipenses 2? Você lembra, quer ver? Eu vou te falar, você vai lembrar. Em Filipenses 2 fala que Jesus, sendo Deus, deixou a sua glória e se humilhou e se fez homem, para que nós pudéssemos ser salvos. Ramote é lugar de exaltação, de elevação. É o lugar onde nós nos apresentamos para Jesus, nos humilhamos na presença dEle, e aí Ele diz, aquele que for humilhado vai ser exaltado. Sabe o que é o problema hoje? Também era nessa época, porque está na Bíblia nessa época, né? Então, é um problema da humanidade. Mas hoje eu vejo que mais ainda. Porque como o ser humano está sensível na alma. Sensível na alma. Ontem eu postei no Instagram uma foto que eu vi do Charles... Esqueci o nome do homem. Que falava assim, quando você vê uma Bíblia desgastada, pode ter certeza de que o dono dela não está. Tua Bíblia está desgastada? Não precisa falar. O Léo fala que eu sou devoradora de Bíblia, que todo ano eu preciso de uma Bíblia nova. E a hora que eu li isso, eu falei, amém. Porque uma Bíblia desgastada é o sinal de que eu estou entrando em Ramote. Porque às vezes a gente fica buscando o reconhecimento das pessoas. Ou às vezes nós somos muito humilhados pelas pessoas fora de Ramote. Muitas vezes nós somos humilhados. Mas aí nós entramos nesse lugar, nós entramos nessa cidade de proteção. Nós entramos nessa cidade de refúgio. E os humilhados serão exaltados em Ramote. Amém? Ou vocês não são humilhadas? Ou vocês não passam uns pipocos desse? Eu passo, gente. E eu sou chorona. Aí eu começo a chorar. Aí Deus fala assim, vai para Ramote. Chora em Ramote. Entrega a humilhação em Ramote. Se protege em Ramote. Porque muitas vezes, quando as pessoas não nos valorizam, quando as pessoas nos humilham, a gente vai achando que nós não temos valor. Nós vamos achando que não temos capacidade, que não vamos conseguir. E aí Deus preparou uma cidade de refúgio para mim e para você, chamada Ramote, lugar de exaltação. Onde nós nos apresentamos ao Senhor, nos humilhamos na presença dEle. A palavra humilhação significa se ver do jeito que o Senhor nos vê. E a seu tempo, o Senhor nos exaltará. Amém? Olha como a gente vai andar menos capengando se a gente for para a cidade de refúgio. Não vai, gente? Você já está se sentindo mais? Como é o nome que está usando agora? Das mulheres? Empoderadas. Está bonito esse nome, né? Empoderadas. Você é uma mulher empoderada? Cheia de poder? Sim, basta irmos para a cidade de refúgio. Basta sermos protegidas pelo Senhor. E por último, Deus preparou uma cidade chamada Golã. A última cidade de refúgio. Golã. A palavra Golã significa tristeza. Deus preparou uma cidade de refúgio para aqueles dias que eu e você estamos tristes.
Porque tem gente que diz que crente não fica triste. Eu não sei que Bíblia que esse povo lê. Só vitória, só vitória, só vitória. Mas para ter vitória tem as batalhas, criatura. E as batalhas arrebentam a gente. As batalhas machucam. Nas batalhas a gente fica triste. Nós vamos prosseguir para a vitória. Mas tem as batalhas. Tem os dias de tristeza. Tem os dias de... Não é só um dia ou só uma semana. Às vezes você passa meses de tristeza. Estou com depressão. Não, tem depressão, gente. Mas a Bíblia fala que nós vamos passar por tristezas profundas. A depressão, você vai nos médicos, nos especialistas, ele vai te acompanhar. A tristeza profunda, você entra em Golã. E o Senhor vai te acompanhar. E o Senhor vai ser a tua proteção. E o Senhor vai ser o teu refúgio. Aí, ele, sabe, eu acho assim, Deus é incrível, porque em Golã, ele fala chora, mas ele também fala agora, chega. Já está protegida. Entende? Porque senão a gente só chora, chora. Chora, chora. Saudade dos encontros com Deus, não sei vocês, mas eu saía com dor de cabeça dos encontros de tanto rir e chorar. Eu não sei vocês, mas eu amo segunda-feira, dia de descanso. E quando eu ia para o encontro com Deus, eu amava mais ainda. O tal do dançar, pular, chorar, orar, e tá. Chegando segunda-feira, o corpo estava morto, mas a alma e o espírito radiante, vivificado. Porque só no final de semana a gente não passa por todas essas cidades. A gente passou quando a gente fez encontro, mas a gente passa junto com as pessoas que vão para o encontro no final de semana. Então você sai de lá meio atordoado. E quando você entra em Golã, já viu, gente? A gente passa por isso. Às vezes a gente está triste, e a gente fala para um, aí tem um que fala assim, não chora. Não chora. Eu falo, chora, filho, eu vou chorar junto. Às vezes você está em tristeza, a pessoa vem e te repreende, nem pergunta, nem entende. Sabe o que é o bom de Golã? Porque o Golã, sabe, caminha junto com Ramote. O Deus que deixou a sua glória e se fez homem. E como homem passou todas as dores. A Bíblia fala que Jesus teve as dores semelhantes às nossas. Então, quando nós entramos em Golã, eu falo que eu amo conversar com Jesus, eu amo conversar com Deus, porque eu não preciso ficar pensando no que eu vou falar. Porque você vai conversar com um, é que esse aqui eu tenho que falar assim, assim, senão ele vai entender assim, assado. Não é assim? Isso aqui eu vou conversar assim, assim. Entra em Golã e fala o que está no teu coração, fala das tuas mazelas, fala das tuas tristezas, e ali o vingador do sangue não te toca, não faz você e não faz de mim um homem, ou um homem não, deve ter homem assistindo, tem os homens lá fora, né, lá atrás, não faz de nós uma mulher derrotada. Porque às vezes a gente vive tempos de tristeza sobre tristeza, tristeza sobre tristeza, e dá a impressão que é só derrota, só derrota, só derrota. E aí o diabo vai pondo na nossa mente, o vingador do sangue, é isso, você é derrotada, você é derrotada. E isso aí é a tua cruz, isso aí você vai ter que carregar. Ele é terrível. Aí Deus fala, entra em Golã, entra em Golã. Eu preparei um lugar para você. Entra em Golã. Amém, amadas? Para todas as circunstâncias onde o vingador do sangue tentar nos tocar, nós temos uma cidade refúgio. Nós temos um lugar, de proteção. Um lugar de proteção que nos purifica, que nos suporta, que nos fortalece, que nos traz alegria, que nos exalta, que nos faz fortes. Amados, quando eu olho a Bíblia, eu falo, Deus, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para minhas filhas, é isso que eu quero para a minha igreja. Uma igreja que caminha debaixo de proteção. Mas caminhar debaixo de proteção é caminhar debaixo de autoridade. Autoridade, tanto Deus como as autoridades que Deus coloca, eu sempre tenho isso no meu coração. Autoridades espirituais na nossa vida são proteção. Se Deus é tua autoridade, você entra na cidade refúgio. Agora tem gente que fala que é de Deus e nunca está debaixo da autoridade do Senhor.
Acha que a Bíblia é um livro de escolha. Você escolheu aceitar Jesus. Mas depois que você escolheu, a tua autoridade é a palavra. É na palavra, é debaixo da cidade de refúgio, é debaixo dessa proteção, onde o vingador não nos toca. A gente ama, eu amo ler isso aqui. Eu falo, Deus, que tremendo que o Senhor é. Olha as cidades que o Senhor escolheu. Depois entra no Google e vê o mapa dessas cidades. Você vai ver as 48 cidades, e dentro das 48, Deus escolhe exatamente essas, porque Ele sabe do que eu e você precisamos. Mas Deus está falando assim, ó, se eu sou tua autoridade, ouve e obedece. Entra na cidade de refúgio. A gente gosta de ouvir que Ele é refúgio, que Ele é proteção, que Ele é fortaleza. A gente gosta disso. Mas por que a gente demora para entrar na cidade de refúgio? Por que a gente permite que o vingador nos toque? Porque muitas vezes o Senhor não é autoridade sobre as nossas vidas. Ele nos preparou refúgio. Proteção para todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as pessoas. Mas só tem isso quem tem Ele como autoridade maior na nossa vida. O problema é que a gente gosta, às vezes, de mandar na nossa vida. A gente se acha, né? Eu lembro uma vez, as meninas eram pequenas, eu já vou encerrar com isso, que agora que eu lembrei. Foi a B que falou, porque lá ela era bebê. E aí, a gente teve o Dia dos Pais na igreja, e para chegar no salão, tinha uma escadaria. E conforme os pais foram subindo nessas escadas, eu lembro que foi o Ministério Infantil que preparou esse café, esse momento para os pais. Aí as crianças ficavam assim na escada, e as professoras batiam palma e falavam assim, cabeças, cabeças. Aí a Beatriz chegou em casa e falou assim para mim, mãe, o que é o cabeça? Por que bateu palma para o pai, falando, é para o pai dela e para todos os pais? Daí eu fui explicar. É que o pai é a autoridade, aquele que cuida da gente, aquele que dá as ordens, tal. Né? Daí ela falou, e depois que eu casar? Eu falei, é o marido. Mãe, quando que eu vou mandar? Se quando eu sou solteira é o pai, quando eu caso é o marido, quando que eu mando? Nunca. Porque nós temos cidade de refúgio, nós temos lugar de proteção. Isso significa que nós temos uma autoridade sobre as nossas vidas. E essa autoridade é o soberano. Eu amo esse cântico, tu és soberano sobre a terra. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo. E teu amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Amém? O soberano é a nossa autoridade. O soberano é a nossa proteção. Ele já preparou as cidades. Essas cidades já existem no mundo espiritual para mim e para você. Basta a gente entrar. Eu queria orar com você agora. O Leandro vai pôr um cântico, nós vamos orar. E de repente você precisa entrar em uma dessas cidades, já vai entrando. Ah, amanhã eu entro. Gente, o vingador do sangue não brinca. Pensa numa pessoa que não brinca, é o vingador do sangue. Então não brinque, não demore. Deus te apresentou uma receita, faça. Se você hoje identificou uma cidade que você precisa se proteger agora, porque talvez ao voltar para casa você vai se deparar com uma situação, ou ao levantar amanhã, ou com você mesmo, é com você que está a situação, fala, Deus, eu vou entrar na cidade de refúgio agora de Hebron, eu vou entrar agora em Siquém, eu vou entrar agora em Quedes. Ora ao Senhor, quero que você primeiro tenha um tempo de oração. E fala para o Senhor. Deus te pergunta agora, como você está? Deus te pergunta agora, o que você está sentindo? E aí Ele vai te apresentar uma cidade refúgio. Fala um pouquinho com Deus. E depois eu vou orar com vocês.
Tu és Senhor. A cada dia posso viver protegido por Ti, Senhor, e caminhar em segurança, guiado por Tua mão de poder. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente, por Ti protegido estou, minha torre forte, minha torre forte. Não temerei o dia de amanhã, pois o Senhor não mudará. Tua palavra tem para mim consolo. Oh, Tu és o meu consolo, do céu, vento do céu. Poder, meu poder vem de Ti, libertação. Eu quero ser livre, proteção, salvação. Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente, por Ti protegido estou, minha torre forte, minha torre forte. Senhor, nós queremos Te dizer nessa noite, Paizinho, obrigada, obrigada. Obrigada, 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 Deus, porque Tu és Pai. E como Pai, como nossa autoridade, como dono das nossas vidas, como Criador de cada uma de nós, o Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe dos nossos dias. E o Senhor preparou para nós cidades de refúgio. O Senhor sabe que nós temos um vingador das nossas almas, um vingador do sangue, que vive tentando nos oprimir, nos sufocar, nos aprisionar, nos deter, nos parar. Mas o Senhor preparou para nós cidades, refúgios. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Nós somos mulheres protegidas nesse mundo perdido, Pai, nesse mundo sem proteção, Deus. Nós somos mulheres protegidas. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos lembra disso nessa noite. Nós passamos dias difíceis, nós estamos vivendo uma época tão diferente, que tem nos desafiado, Pai. E às vezes a gente se sente perdida. Mas o Senhor tem proteção para todos os tempos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor preparou para nós Quedes, santuário, porque o Senhor preparou para nós Siquém, ombro, força, suporte. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor preparou para nós Hebron, lugar de comunhão, onde nunca estamos sozinhas. Obrigada, Jesus, pela cidade de Bezer, que é a nossa fortaleza, a nossa torre forte, quando nos sentimos fracas, Pai. Obrigada por Ramote, lugar de exaltação e de elevação. E Deus, obrigada por Golã, porque nós somos humanas. E sim, passamos dias de tristeza e o Senhor nos deu Golã.
de cidade de refúgio. Deus, sela essa palavra na nossa mente, marque essa palavra na nossa mente, nos ajuda a guardar essas palavras, que o Senhor é refúgio, lugar de abrigo, lugar de proteção. Pai, quantas vezes a gente parece, como diz o ditado popular, baratas tontas, andando para um lado e para o outro. E o Senhor fala: filha, eu já preparei cidade de refúgio para você. Entre e se protege, entre e se guarda. E o vingador não vai te tocar. Ah, Deus, obrigada. Porque isso aqui, cidade de refúgio, é a tua graça. Cidade de refúgio é o teu amor derramado por nós. O Senhor é fiel, o Senhor é provisão, mas o Senhor é proteção. O Senhor protege a nossa mente, o Senhor protege o nosso coração, o Senhor protege a nossa vida. Como em volta de Jerusalém estão os montes, o Senhor é a nossa proteção. Nem Satanás, nem o vingador do sangue pode entrar na cidade de refúgio, porque o Senhor é a nossa proteção. Não nos deixe esquecer isso, Espírito Santo, não nos deixe esquecer isso. Porque nos nossos dias, às vezes, nós nos perdemos. Mas nós amamos a Tua palavra, porque ela diz que quando nós nos perdemos, o Teu Espírito vai nos lembrar daquilo que já foi revelado, vai nos lembrar daquilo que já foi ministrado. Então guarda na nossa mente, sela no nosso coração, que nós temos cidades refúgios, que nós somos mulheres protegidas, para que nos dias que formos atacadas, nos dias que formos humilhadas, no dia que Satanás lançar setas inflamadas, nos dias que estivermos cansadas, oprimidas, nos dias que estivermos enfraquecidas, abatidas, tristes, que o Teu Espírito Santo nos lembre de correr para a cidade de refúgio, em nome de Jesus, e que isso sim, Pai, saber disso, viver cidades refúgios, entrar nas cidades refúgios, usufruir das palavras ministradas na cidade de refúgio, que isso sim faça de nós mulheres mais que vencedoras, em nome de Jesus, mulheres dependentes do Senhor, mulheres que caminham debaixo da Tua autoridade, protegidas, seladas, guardadas pelo Seu amor, pelo Seu sangue carmesim, que é aquele que nos protege. Em nome de Jesus, nós entramos agora. Eu entrei, cada uma das minhas irmãs entrou na cidade de refúgio que precisa. Ah, Senhor, continua ministrando os nossos corações. Vai revelando nas cidades refúgios, que cada uma entrou agora, vai revelando o Teu propósito, vai revelando a Tua vontade, vai revelando a Tua direção, Paizinho, porque nas cidades refúgios não há escuridão, há proteção. Então vai revelando os propósitos. Ah, Deus, que aquela que entrou aqui fraca e desanimada, saia guardada dentro da cidade de refúgio, Deus, erguida, fortalecida, pelo poder do Teu Espírito Santo, e que amanhã nós entremos de novo em cidade de refúgio, e que sábado a gente entre de novo em cidade de refúgio, e que domingo a gente entre de novo na cidade de refúgio, e que a gente saia falando das cidades de refúgio para esse mundo que jaz do maligno, para esse mundo que está sendo atacado, para esse mundo que está sendo possuído, para esse mundo que está sendo oprimido. Nós aprendemos a receita de proteção. Então fala através das nossas bocas, fala, Espírito Santo, que a gente possa liberar palavras de proteção, de refúgio, para quem chegar nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja exaltado, e que o Teu nome seja engrandecido, e que o Teu nome seja cada vez mais admirado, adorado, porque Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente, Tu és a nossa torre forte, Tu és
a nossa cidade de refúgio. Obrigada, 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 Espírito Santo. E que Satanás não venha roubar essa palavra da nossa mente. E que Satanás não venha roubar essa palavra do nosso coração. E que essa palavra agora, Deus, caída no nosso coração como semente, dê frutos a 30, 60 e 100 por um. Que essa palavra se multiplique na nossa vida e na vida de tantas pessoas que precisam ser refugiadas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amadas. Amém. Vamos colocar em pé?